Na fazenda Santa Aurora, havia um touro que ninguém conseguia controlar, uma fera que espalhava medo e destruição, fazendo com que até os mais corajosos desistissem. Por meses, Apolo viveu isolado, inatingível, até que um menino de apenas 5 anos chegou inesperadamente e, contra todas as expectativas, conseguiu algo que ninguém jamais havia conseguido: acalmar o touro só com seu toque. Mas qual segredo esse garoto escondia? E como ele conseguiu domar o impossível? Prepare-se para uma história de coragem, conexão e um dom extraordinário que mudou para sempre a vida naquela fazenda. Na zona rural do sul de Minas Gerais, havia uma fazenda conhecida como Santa Aurora, famosa entre os criadores por seus animais de alto valor. Mas, em meio aos campos verdes e cercas extensas, havia um segredo que nenhum dos funcionários ousava mencionar em voz alta. O touro Apolo Pontapolo não era um animal comum. Forte, imponente e com olhos que pareciam carregar uma raiva antiga, ele já havia colocado 2 peões no hospital e mantinha toda a equipe em constante alerta. Tudo começou meses atrás, após o desaparecimento misterioso de Maurício, o vaqueiro mais experiente da fazenda. Maurício era o único que conseguia se aproximar de Apolo sem ser atacado. Desde sua ausência, o touro havia se tornado praticamente intocável. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com Maurício. Alguns diziam que ele havia abandonado tudo por uma mulher do norte. Outros juravam que algo estranho havia acontecido no curral, numa noite de tempestade. O certo era que, desde então, Apolo não deixava ninguém chegar perto, nem os tratadores, nem o veterinário. Se alguém tentava entrar no cercado, ele avançava sem hesitar. Tratoristas passaram a evitar até passar perto da área. O medo era tanto que seu curral ficou isolado do restante da fazenda, como se fosse um território proibido. O dono da propriedade, Sr. Álvaro, já considerava mandar sacrificar o animal. Afinal, um touro agressivo e imprevisível não servia para a reprodução nem para a exposição, mas algo no fundo o impedia de tomar a decisão final. Era como se ainda restasse um fio de esperança, uma última chance de que Apolo pudesse voltar a ser o animal nobre que um dia foi. E foi exatamente aí que o inesperado aconteceu. Naquela mesma semana em que Álvaro quase cedeu à ideia de se livrar de Apolo, um carro do serviço social chegou à entrada da fazenda Santa Aurora. Era uma manhã fria, com neblina cobrindo as colinas como um véu. De dentro do carro, desceu uma mulher de semblante cansado, acompanhada de uma criança de olhos grandes e cabelos revoltos. Chamava-se Davi. Davi tinha apenas 5 anos e trazia no rosto uma mistura de curiosidade e medo. Era órfão desde os 3 e desde então passava por lares temporários, nenhum deles permanentes. A assistente social explicou que o menino era parente distante da falecida esposa de Álvaro e que, por falta de outras opções, fora determinado pela justiça que ele ficaria ali, pelo menos até que algo mais definitivo fosse decidido. Álvaro, um homem endurecido pelo tempo e pela solidão, não ficou feliz com a notícia. Já passava dos 60 e seu mundo girava entre bois, café e contas. Não sabia lidar com crianças. Receber um garoto tão pequeno em sua casa parecia mais uma punição do que uma bênção. Ainda assim, por respeito à memória da esposa, concordou em abrigar o menino. Davi foi acomodado em um quarto simples nos fundos da casa. Quase não falava, apenas observava tudo em silêncio. Os empregados da fazenda, mesmo sem saber como interagir com ele, logo perceberam que havia algo diferente naquele garoto. Ele não chorava, não reclamava, apenas andava pelos arredores como se procurasse algo, ou alguém. E na manhã seguinte, antes mesmo que o sol surgisse no horizonte, Davi desapareceu por alguns minutos. Quando o encontraram, ele estava parado diante do cercado do touro Apolo, sozinho, sem medo, apenas olhando o animal nos olhos como se já se conhecessem de outra vida. Aquela cena diante do curral deixou todos perplexos. O pequeno Davi, imóvel como uma estátua, encarava Apolo com uma serenidade incomum. E o mais espantoso, o touro, que não permitia a aproximação de ninguém há meses, permanecia calmo, quase hipnotizado diante do garoto. Joaquim, o capataz da fazenda, foi o primeiro a notar.
Estava indo conferir os animais quando viu o menino, dentro do cercado. Correu já esperando o pior, mas ao chegar perto não teve coragem de interromper o momento. Apolo, o mesmo animal que havia quebrado portões e investido contra homens adultos, estava agora com a cabeça baixa, aceitando o toque suave da mão de uma criança. Tem algo estranho aí, murmurou Joaquim coçando a barba. Alertou Álvaro, que foi até lá incrédulo. Ao ver a cena com os próprios olhos, o fazendeiro ficou sem palavras. Aquilo era impossível, inexplicável. E ainda assim, estava acontecendo diante dele. Davi não disse nada. Apenas se afastou com calma, como se tivesse feito o que precisava fazer. Nos dias seguintes, começou a repetir a visita. Sempre ao amanhecer, sozinho, sem chamar atenção. Levava um balde com água fresca. Sentava no chão e ficava ali, em silêncio, observando o animal. Apolo, por sua vez, parecia diferente. Já não bufava nem raspava o chão com fúria. Sua respiração se acalmava, e seus olhos, antes tomados por raiva, tornavam-se mansos durante aqueles encontros. Os peões começaram a cochichar. Alguns diziam que era milagre, outros que Davi tinha um dom. Álvaro, mesmo cético, não conseguia negar o que via. Mas uma coisa era certa. Uma conexão profunda e misteriosa estava surgindo entre aquele menino e o touro que ninguém mais ousava tocar. Com o passar dos dias, os encontros entre Davi e Apolo tornaram-se um ritual silencioso. Sempre ao amanhecer, enquanto a neblina ainda tocava o pasto e a fazenda despertava aos poucos, o menino caminhava até o curral, carregando seu balde de água e uma expressão serena no rosto. Ele não falava muito com ninguém, mas com Apolo era diferente. Sentava-se na mesma pedra ao lado do tronco, e em voz baixa, começava a conversar com o touro como se falasse com um velho amigo. Contava sobre seus sonhos, sobre a escola nova que talvez fosse frequentar, sobre como se sentia sozinho. E o touro ouvia. Era como se compreendesse. Alguns funcionários da fazenda começaram a observar de longe. O comportamento do animal era inacreditável. Apolo, que antes atacava qualquer um que se aproximasse, agora se deixava acariciar por um menino de 5 anos. Deitava-se ao lado dele, ruminando tranquilamente, como se estivesse em paz pela primeira vez desde o desaparecimento de Raimundo. Davi nunca contou a ninguém sobre suas visitas, talvez por medo de ser proibido, ou talvez porque entendesse, de algum modo, que aquela conexão era frágil demais para ser exposta. Aquilo era um segredo entre ele e o touro. 2 seres machucados pelo abandono, encontrando consolo um no outro. Mas segredos na fazenda não duram para sempre. Certo dia, enquanto verificava os currais, Álvaro flagrou de longe a cena. Davi encostado na lateral do animal, os olhos fechados, como se em oração. O fazendeiro não gritou, não se aproximou, apenas observou em silêncio. O que viu o deixou inquieto, porque mesmo sem entender o porquê, sentiu que algo ali era verdadeiro, algo que desafiava toda a lógica. No dia seguinte, Álvaro conversou com o senhor Osvaldo, o dono da fazenda Santa Clara. O fazendeiro, um homem de poucas palavras e grande rigor, ouviu atentamente, mas o que mais lhe preocupava era a segurança do menino. Um touro tão agressivo, mesmo que parecesse dócil com Davi, ainda era imprevisível. Esse menino não pode continuar se arriscando assim. Vou trancar o curral e ninguém mais vai permitir que ele chegue perto de Apolo, decretou Osvaldo com voz firme. Naquele mesmo dia, cadeados foram instalados nos portões do curral, e os funcionários receberam ordens expressas para manter o menino longe do animal. Davi, quando soube, não entendeu. Para ele, Apolo era mais que um touro bravo. Era um amigo. A separação aconteceu de forma abrupta e dolorosa. Os dias na fazenda começaram a parecer longos e vazios. O menino passava horas olhando pela janela do pequeno quarto, que agora era seu lar, tentando imaginar o que Apolo estaria fazendo, se sentia saudade. O touro, por sua vez, mudou completamente. Deixou de ser dócil e voltou a caminhar de forma inquieta pelo curral. Seu olhar perdeu o brilho que Davi havia trazido, e o silêncio que antes preenchia as manhãs se tornou um peso difícil de suportar. Os funcionários começaram a perceber que algo estava errado.
A conexão entre o menino e o touro não era simples apego, era algo maior, uma energia que só se revelava quando eles estavam juntos. E agora, sem Davi, o clima na fazenda parecia carregado de tristeza. O mais difícil, porém, estava por vir. Uma tempestade inesperada estava para colocar à prova essa ligação e mudar para sempre o destino de Davi e Apolo. Aqui está a parte 6 do roteiro, seguindo a linha narrativa, e com aproximadamente 300 palavras. Naquela tarde, nuvens carregadas começaram a tomar conta do céu sobre a fazenda Santa Aurora. O vento aumentava e o cheiro de chuva pesada pairava no ar. Davi sentiu uma inquietação diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto a tempestade se aproximava, um estrondo alto sacudiu a propriedade. Uma árvore antiga, enfraquecida pelas chuvas anteriores, caiu sobre a cerca do curral, deixando uma enorme brecha por onde Apolo desapareceu. O pânico tomou conta dos trabalhadores. Apolo, o touro que ninguém conseguia controlar, estava livre, e em meio a uma tempestade. O Sr. Osvaldo e os funcionários saíram em busca do animal, temendo que ele causasse algum dano. Mas Davi, apesar do medo, sentiu uma força interior diferente. Ele sabia que precisava encontrar Apolo antes que algo pior acontecesse. Com passos firmes, pegou uma lanterna e saiu sozinho para a mata, guiado por um instinto que parecia mais do que simples coragem. Depois de algum tempo procurando, o menino ouviu um som abafado, um mugido baixo vindo de um pequeno vale escondido entre as árvores. Lá estava Apolo, assustado e machucado, encolhido sob um galho caído. Davi se aproximou devagar, falando suavemente, oferecendo água e carinho. O touro reconheceu a presença do menino e, pela primeira vez desde que fugiu, se acalmou completamente. Com paciência e calma, Davi ajudou Apolo a se levantar e guiou-o de volta para a fazenda, enfrentando a tempestade juntos. Ao voltarem, os olhos de Osvaldo e dos demais trabalhadores brilhavam com uma mistura de surpresa e respeito. Aquela ligação era algo que ninguém poderia mais negar. Na manhã seguinte à tempestade, a notícia da coragem de Davi e da volta de Apolo correu pela pequena cidade como um vento forte, rápido e surpreendente. Todos estavam impressionados. Afinal, ninguém jamais imaginou que um menino tão jovem pudesse se aproximar do touro mais temido da região e ainda trazê-lo de volta sozinho. O veterinário da fazenda, o Dr. Marcelo, chegou cedo para avaliar Apolo. Ele conhecia bem o comportamento dos animais, mas nunca tinha visto algo assim. Davi observava tudo em silêncio, perto do curral, enquanto o médico examinava o touro. Para surpresa de todos, Apolo permaneceu calmo e cooperativo, aceitando o toque do menino como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Dr. Marcelo comentou, com Osvaldo, que havia algo especial naquele garoto, uma conexão rara, quase mágica, entre ele e o animal. Osvaldo, que até então mantinha certa distância emocional de Davi, começou a enxergar o menino com outros olhos. O medo e a desconfiança deram lugar a uma curiosidade respeitosa. Afinal, se o garoto conseguia fazer o que ninguém mais conseguia, talvez fosse o momento de abrir um novo capítulo na fazenda. Com a recomendação do veterinário, Osvaldo autorizou que Davi continuasse a visitar Apolo, mas agora de forma oficial e acompanhada. O medo deu lugar à esperança, e a fazenda começou a respirar um ar diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado do peito de todos. Davi, por sua vez, sentia-se cada vez mais seguro e feliz ao lado de Apolo. Era como se aquele touro tivesse se tornado seu melhor amigo, um laço silencioso e profundo que mudaria suas vidas para sempre. Com o passar dos dias, a relação entre Davi e Apolo ficou mais forte e evidente para todos na fazenda e na comunidade ao redor. Osvaldo, que antes olhava o menino com certa desconfiança, agora o via como parte da família, alguém que havia trazido uma luz inesperada para um lugar marcado pela tristeza e medo. O veterinário Marcelo acompanhava de perto as visitas, garantindo que tudo acontecesse com segurança, mas também admirando o laço único que aquele garoto e o touro compartilhavam. Para ele, aquilo era mais que um dom.
Era uma lição sobre confiança e respeito entre seres vivos. A fazenda Santa Aurora, antes silenciosa e cheia de tensão, voltou a ter vida, com os funcionários sorrindo novamente e o som de Apolo tranquilo ecoando pelo campo. O touro, que era o símbolo do medo e da indomabilidade, agora era um exemplo de superação e mudança. Davi, que chegou como um estranho no lugar, encontrou ali não só um lar, mas uma missão. Ele continuava a cuidar de Apolo todas as manhãs, conversando com ele, oferecendo água e carinho como fazia desde o primeiro dia. E Apolo respondia com a calma e a serenidade que só um verdadeiro amigo pode ter. Osvaldo se aproximou do menino numa tarde ensolarada, agradecendo por ter trazido esperança para sua fazenda. Com um sorriso no rosto, ele prometeu proteger Davi e Apolo, cuidando para que nada jamais separasse aquela conexão especial. E assim a história do menino que conseguiu tocar o impossível se tornou uma inspiração para todos, a prova viva de que, às vezes, o amor e a coragem surgem nos lugares e pessoas mais inesperados.